O Impulso Jovem tem como objetivo principal a realização profissional e a garantia de qualidade de vida no futuro. A resposta a estes desafios assenta em 3 eixos: estágios profissionais, o apoio ao investimento e o apoio à contratação e ao empreendedorismo. E neste último eixo encontramos o apoio à contratação via reembolso total ou parcial da taxa social única. Mas antes de falar sobre esta medida com o nosso especialista, Dr. Vítor Moura Pinheiro, vamos conhecer o perfil da Between, o exemplo de uma empresa que já beneficia desta medida. Olá, o meu nome é Pedro Correia e sou sócio-gerente da Between. Da Between, que nasceu há cerca de 1 ano e meio, aproximadamente. A Between, neste momento, está em 3 pontos do país. Portanto, está em Lisboa, Braga e Aveiro, porque desenvolvemos projetos de educação para o empreendedorismo, portanto, junto de vários públicos, junto do público desempregado, junto de professores, junto de alunos, junto do público sénior também. Neste momento somos 9 trabalhadores, distribuídos pelos 3 polos, portanto, por Braga, Aveiro e Lisboa. Temos notado que poderemos ser uma mais-valia em alguns países, principalmente na área dos conteúdos. A crise, poderei dizer que no caso da Between, obrigou-nos a crescer, portanto, e a sermos mais criativos, a criar novos produtos e a pensar noutros públicos-alvos. Portanto, felizmente, nós estamos a sentir a crise. Quais os requisitos aplicados às empresas e condições de apoio também da atribuição destes apoios? Essencialmente, os requisitos são aqueles requisitos que nestas matérias são considerados básicos para as empresas poderem beneficiar de apoios públicos, digamos assim, aqui com uma componente também comunitária. Naturalmente que ninguém compreenderia que uma empresa, por exemplo, que tivesse dívidas à Segurança Social ou às finanças, pudesse estar a beneficiar deste tipo de apoios. Portanto, as empresas, no fundo, têm que ter a sua situação fiscal regularizada, têm que ter contabilidade organizada nos termos da lei. Portanto, são requisitos que, felizmente, a grande maioria das pessoas, ou melhor, das entidades empregadoras, têm. E relativamente aos jovens entre os 18 e os 30 anos, mas que se encontram efetivamente desempregados? Exatamente. Os jovens são jovens que estejam desempregados e aqui deu-se um sinal de que é importante priorizar os jovens sem trabalho há mais tempo. Significa que os jovens elegíveis para esta medida são jovens que estejam desempregados e inscritos nos centros de emprego do IFP há pelo menos 12 meses. Portanto, que isto aqui dá um sinal de, entre os jovens desempregados, priorizar aqueles que não têm trabalho há mais tempo. Os jovens que tenham frequentado um estágio profissional podem também candidatar-se a este Impulso Jovem? Sim, os jovens que tenham feito um estágio profissional podem candidatar-se, nomeadamente, por exemplo, contactando no âmbito das suas diligências de procura ativa de emprego. Podem contactar uma entidade empregadora, fazerem menção, por exemplo, que reúnem os requisitos para serem contratados e a empresa ou a instituição pode indicar o próprio jovem na candidatura. Isso é perfeitamente possível, se o jovem reunir esses requisitos. Eu acho que isso também pode ser aqui um pouco interpretado como um premiar da atitude do jovem que foi proativo e que foi também à procura de uma solução para o seu problema. Como é que é atribuído o apoio financeiro às empresas? Este apoio financeiro é pago em 5 prestações. Significa que, como não estamos a falar de uma isenção, estamos a falar de um reembolso, a entidade empregadora todos os meses tem que pagar os 23,75% à Segurança Social. E depois o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é o organismo que executa esta medida, paga este valor à entidade empregadora em 5 prestações ao longo do período de tempo que decorre o contrato de trabalho. Já percebemos que o reembolso da taxa social única pode ser um importante incentivo à contratação, principalmente em empresas que agora estão a iniciar a sua atividade. Vamos agora regressar ao exemplo da Between para conhecer uma das colaboradoras desta empresa que começou por fazer um estágio profissional e agora tem um contrato de trabalho sem termo. Tanto a Rita como o empresário sentem a importância da estabilidade conseguida com a ajuda do reembolso da taxa social única. A nossa estratégia tem sido começarmos por fazer um estágio profissional. O nosso objetivo relativamente aos estágios profissionais é integrar essas pessoas. Portanto, desde que corra tudo de feição e desde que estejamos plenamente satisfeitos, portanto, com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.
E há a questão do reembolso da Segurança Social também. Há algumas condições que a empresa tem que reunir para que possa, digamos assim, que reúna todos os requisitos. Essas condições são não ter dívidas às finanças, não ter dívidas à Segurança Social e fazer a criação líquida de postos de trabalho. Houve 6 pessoas que fizeram estágio profissional, das quais 3 foram integradas. As outras 3 pessoas, portanto, estão a decorrer o estágio profissional. O nosso objetivo para 2013 é integrar essas pessoas também. Eu sou licenciada em Ensino Básico do primeiro ciclo pela Universidade de Aveiro e, portanto, quando acabei o curso, consegui emprego nas atividades de enriquecimento curricular. Porto, Vila Nova de Famalicão, porque sou do Norte. Depois, entretanto, apareceram as ofertas de escola, vim trabalhar para Lisboa, fiz várias substituições de professores. Entretanto, surgiu esta oportunidade de vir trabalhar para a Between, mais como eu gostava muito de Aveiro e de voltar, portanto, à cidade de Aveiro, e fui trabalhar então para o escritório da Between em Aveiro. Hoje em dia, portanto, em tempos de crise em que a tesouraria, portanto, é um dos fatores mais importantes das empresas, portanto, e os mais difíceis de gerir, é importante estarmos o mais informados possível, no sentido de tentar recorrer a qualquer estímulo ou incentivo que possa existir. Na minha opinião, é um importante incentivo à contratação, principalmente em empresas recentes, digamos assim. É ótimo nós sabermos que fizemos um bom trabalho e depois podemos ser integrados na empresa. E em questões de estabilidade é fantástico. Estas medidas de apoio ao trabalhador são ótimas exatamente em termos de estabilidade e de apoio que nos podem oferecer. Sinto que há desconhecimento não só das empresas, como das próprias pessoas que procuram emprego. Penso que seria uma mais-valia se o empregado, por exemplo, ao candidatar-se a um posto de trabalho, tiver conhecimento dessa medida, poderá ser uma mais-valia, poderá ser uma novidade que leve, digamos assim, para essa entrevista e poderá ser um fator decisivo na contratação desse empregado. Assistimos a este bom exemplo da Between. Parece-lhe um bom exemplo esta candidatura a este reembolso da taxa social única por parte desta empresa? Parece-me que sim, porque hoje em dia, se os apoios e os incentivos, tanto para os jovens como para as entidades empregadoras, existem, eu acho que os destinatários deles devem beneficiar. E, portanto, acho que é proveitoso porque, provavelmente, a poupança que a entidade empregadora vai fazer por ter menos custos associados à contratação deste jovem, poderá utilizar essas verbas, por exemplo, para investimento na empresa ou para outros setores, no sentido da própria empresa também se desenvolver mais. E este tipo de apoio de que estamos hoje a falar pode ser acumulado com outro tipo de apoios que a empresa esteja a beneficiar ou pode eventualmente vir a beneficiar de outros apoios? Sim, este apoio é cumulável com uma medida que também é executada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que se chama Estímulo 2012. Também é um incentivo à contratação. E, portanto, é possível para o mesmo jovem que tenha sido contratado haver, digamos assim, uma acumulação de ambos os benefícios. Vamos só recordar qual é a duração deste apoio para as empresas? Este apoio tem uma duração máxima de 18 meses. Portanto, se o contrato de trabalho for a termo e for menor, naturalmente que só é dado por esse período. Mas se for um contrato sem termo, a duração máxima do apoio é de 18 meses. E já que refiro a questão do contrato sem termo, também permita-me dar uma nota que os dados que já temos permitem-nos ter um sinal que eu acho positivo, porque cerca de 40% dos contratos que já estão feitos no âmbito desta medida são contratos sem termo. Portanto, significa que nós temos aqui 3 sinais positivos. O mercado está a contratar jovens com um contrato sem termo, portanto, por tempo indeterminado, e está a haver, com esses contratos, uma criação líquida de postos de trabalho. E isto parece muito positivo nos tempos que correm. Qual é o número limite de trabalhadores que uma empresa possa contratar ao abrigo desta medida? O número limite que está previsto é de 20 trabalhadores por empresa. De qualquer das formas, há uma exceção
que tem a ver com os projetos de interesse estratégico que poderão, em situações fundamentadas ou devidamente fundamentadas, poderão haver um apoio superior para mais de 20 trabalhadores. Mas a regra é haver no máximo um apoio para 20 contratações por cada empresa. Dr. Vítor Moura Pinheiro, depois de toda esta explanação desta medida, com perguntas muito objetivas, focadas precisamente no processamento desta medida de impulso jovem, acredita que, de facto, em última linha, vai haver uma criação líquida de emprego com esta medida? Olha, acredito porque eu tenho um seguinte pensamento. Nós temos vários problemas de desemprego em termos genéricos. O desemprego de longa duração, o desemprego das pessoas mais adultas com poucas qualificações. Temos, é um facto. Mas eu costumo fazer a seguinte pergunta a mim próprio. Se nós não acreditarmos nos jovens, então em quem é que iremos acreditar? Porque os jovens são seguramente o nosso futuro. E, portanto, eu acho que com estes incentivos e também contando, que isso é fundamental, com uma atitude ativa e arrojada própria dos mais jovens, nós conseguiríamos ter sucesso a este nível. Obrigada, Dr. Vítor Moura Pinheiro, pela sua presença e por mais esta conversa. Muito obrigado.